Beleza, então estamos gravando a aula do dia 4 de março. Essa aula vai ser sobre MOSFETs. É que eu estou olhando aqui uns negócios na minha mesa. Então, essa aula vai ser sobre MOSFETs. Eu vou compartilhar aqui. Bom, tá aí compartilhado. Todo mundo vendo? Isso aqui? Então, vamos lá. Essa é a segunda parte da matéria. Opa, comentários aqui. Olá, boa noite, Anne. Então, essa é a segunda parte da matéria de MOSFET. É legal porque MOSFET é a tecnologia de transistor que se usa mais popular hoje, né? Então, antigamente, a mais popular era o BJT, e por um tempo passou a ser bastante dividida entre as duas tecnologias, né? E, finalmente, hoje você tem praticamente 100% dos novos equipamentos sendo feitos com MOSFET e suas variações, né? Então, outros transistores existem também, né? Outros transistores novos estão aparecendo, mas eles não são tão diferentes do MOSFET tradicional. Então, o MOSFET hoje ele é praticamente 100% dos equipamentos. Você tem muito MOSFET como transistor convencional, como chave. Você tem muito MOSFET como amplificador. E, finalmente, você tem muito MOSFET em dispositivo lógico, né? Em microprocessadores, processadores grandes também. Então, você tem MOSFET em tudo quanto é lugar. O MOSFET, então, a sigla MOSFET significa Oxide, né? Semiconductor Field Effect Transistor, ou seja, ele é um FET, né? Então, ele é um FET, ou seja, ele é um Field Effect Transistor, né? Muito parecido com o JFET, a gente viu nas aulas anteriores o JFET. Aí a gente viu que o JFET cria o campo elétrico com uma junção, né? Uma junção PN, e a camada de depleção da junção PN, ela é que cria o campo elétrico, né? O campo elétrico de controle. E o MOSFET não, o MOSFET ele tem uma camada de metal óxido semicondutor que cria o campo elétrico. Então, a sigla MOS é metal óxido semicondutor, ou silício, né? Os dois começam com S, então pode ser qualquer um deles. Existem dois tipos de MOSFET, exatamente como o JFET. Você tem o canal N, que é tipo quase 100% dos MOSFETs, e você tem o canal P, que é um pouco mais raro. Existem dois tipos de MOSFET. O MOSFET de depleção, que é muito parecido com o JFET, né? Ele cria o canal com uma depleção, então é parecido com o JFET. E o MOSFET de enriquecimento ou intensificação, que ele tem uma pequena diferença no funcionamento, e eu vou mostrar para vocês essa diferença. Esse aqui é um dos MOSFET, é um dos encapsulamentos mais famosos de MOSFET, é o TO 220. Além do TO 220, outro muito famoso é o TO 92. O TO 92
Ele é aquele redondinho, achatado num dos cantos, né? Que também é bem famoso. Você vê que o encapsulamento do transistor não quer dizer qual é o transistor que você vai ter. O encapsulamento não tem nada a ver com o transistor em si. Você pode ter no encapsulamento TO92, você pode inclusive não ter um transistor, você pode ter um circuito integrado. Encapsulamento é encapsulamento, né? Encapsulamento não significa nada. Então, isso aqui pode ser um regulador de tensão e pode até ser um chip mais complexo. Existem vários outros tipos de chip. Meu filho entrou aqui no quarto. Fecha aqui. E então, esse chip, encapsulamento mais comum é esse daqui, né? Mas também tem esse aqui. E o encapsulamento não significa, se você olhar isso aqui, não significa que é um MOSFET, né? Isso pode ser um BJT, pode ser um JFET, pode ser um regulador, pode ser um monte de coisa. Mas o fato é que esse encapsulamento tem muito MOSFET, né? Muitos tipos de MOSFET. Tem vários outros encapsulamentos legais. O TO3, por exemplo, que é tipo um chapéu, né? É difícil de desenhar. Tipo um chapéu. Dá para ver aqui na internet, mais fácil. É tipo um chapéu, né? É muito comum, também de MOSFET. Também é muito comum em BJT. É o TO92, esse que eu desenhei, ó. Não, TO220 também. TO222. Não, desculpa. TO221. Não tem nada a ver. Eu estou lembrando outros encapsulamentos, mas está errado. Mas o fato é que você tem vários tipos de encapsulamento possíveis. Mas vamos seguir. MOSFET de depressão é o primeiro tipo de MOSFET, ou seja, você tem dois tipos de MOSFET, né, aqui. Depressão e enriquecimento ou intensificação. Então, a gente vai ver primeiro depressão. Então, depressão, todos os MOSFETs são equipamentos de 4 terminais, em que você pode ou não ter um terminal extra para fora do componente. Então, a princípio, ele é um componente de 4 terminais, só que às vezes você tem 2 terminais ligados juntos, esse aqui ligados juntos para a saída. Então, você vê na saída, você pode estar vendo só 3 terminais. 1, 2, 3, com esses 2 ligados juntos. Esse é o mais comum, né? Mas, a princípio, ele é um componente de 4 terminais. E aí você tem os 3 terminais típicos de MOSFET, de FET, né, que é o dreno, gate, fonte, e um terminal extra chamado substrato, que pode ou não estar conectado direto à fonte, né, e pode ser que você não tenha acesso. E aí você tem aqui quatro diferentes componentes formando o MOSFET. Você tem o óxido, que é esse achurado aqui, ó, esse achurado aqui. Não é tão grosso assim quanto o tamanho do MOSFET, né? Ele não é tão grandão assim. O desenho está feito um pouco exagerado, mas tá bom. E ele tem metal, isso aqui, né? Esse pedacinho aqui, e ele tem 2 semicondutores, material N e o material P. O material N ele é grandão e ocupa tipo uma parcela grande do caminho, né? E o material P é o resto. Né? O substrato está ligado no P e o dreno e o fonte estão ligados no material, nos materiais N, né? Isso aqui, a construção disso aqui é feita como se fosse uma pintura, né? É feita uma pintura. Então você primeiro pega o silício não dopado, né? Aí você faz uma pintura. Na verdade, é tipo uma exposição a diferentes agentes químicos. Então, essa pintura aqui faz o material virar P, né? Depois, uma outra pintura faz o material virar N, aqui, e depois uma outra pintura oxida a parte de cima,
e aí uma máquina vem e encaixa os terminais metálicos, né? Isso caso você esteja montando um transistor só, né? Se você estiver montando centenas de transistores no mesmo bloco, né? Porque isso é comum, né? É muito mais comum, inclusive. Você poderia montar ele assim, né? Você poderia montar aqui dois blocos N e aqui dois blocos N e aqui o mesmo bloco P para os dois transistores. E aí aqui você tem dois transistores juntos. Se eles precisariam ser interligados, eles podem ser interligados por dentro. Podem ser interligados por dentro do superintegrado, né? E aí você não precisa dos pedaços de metal. Você só precisa dos pedaços de metal se você quiser botar um pino na saída. Então, se você quiser botar um pino para a saída, aí sim você bota os pedaços de metal, né? E nisso, e nisso a gente tem a principal razão de você ter o uso de MOSFET, né? O uso de MOSFET ele cresceu muito exatamente pelo fato de você poder fazer um bloco P grandão, e você ir colocando MOSFETs em várias posições do bloco P, né? E você pode fazer um circuito com MOSFET simplesmente usando conexões aqui internas no bloco P. Isso barateia muito, porque você não gasta nada a não ser semicondutor, né? Você não gasta metal. E semicondutor é muito barato. Semicondutor é feito de silício e impurezas, né? Silício é um componente muito extremamente barato e em grande quantidade no planeta, né? A gente tem muita quantidade. E você só gasta, para fazer um grande chip, você só gasta silício e óxido de silício, porque isso aqui é feito de óxido de silício, é feito de SiO2. Óxido de silício tem 4 ligações, né? Oxigênio tem 2, então é por isso que é SiO2. Então você só gasta silício, basicamente. Silício e impureza. Isso aqui é uma impureza, né? E o que faz o P e o N também é impureza. Você não gasta nada. Você só vai gastar os pedacinhos de metal se você precisar de pinos, né? E quanto menos metal você gastar, melhor, mais barato fica. É por isso que os chips atuais são aqueles chips que têm pedacinhos ínfimos de metal só para fazer a conexão final, né? Quanto menos metal tiver, mais barato fica o chip. E como é que é o esquema, então, do MOSFET? A princípio, você tem a mesma coisa que. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Mesma coisa que o JFET, o gate é o controle. Então, isso aqui é o controle. O funcionamento é muito semelhante ao JFET. Ele tem só uma diferença. Lembra que o JFET não. Aliás, não tem só uma diferença, mas uma das diferenças é que o JFET não pode conduzir com tensão positiva, né? Então, se você botasse uma tensão positiva no JFET, esse aqui é o símbolo do JFET. Se você botasse aqui uma tensão positiva, você podia queimar a junção, né? Porque ele funcionava como uma junção. Então, isso não acontece mais com o MOSFET. Eu vou mostrar depois por quê. Ou seja, ele funciona com tensão positiva ou negativa. E o isolamento do MOSFET é muito maior do que do JFET, que já era grande, né? Já era bem grande. Por quê? Daqui para cá, você tem um diodo reversamente polarizado, né? Aliás, é reversamente lógico se a tensão não for positiva, né? O normal é que a tensão seja negativa. A tensão aqui é negativa para o FET funcionar. Então, você tem aqui um diodo reversamente polarizado no JFET. E isso dá uma resistência muito alta, né? Essa resistência aqui geralmente é da ordem de mega-ohms. No caso do MOSFET, essa resistência no gate aqui, esse aqui é o gate, essa resistência aqui no gate, ela é ainda maior, porque você tem óxido no caminho, né? Na praca, existe um isolamento elétrico tão bom, ou até melhor que vidro e isopor, plástico.
Tudo que a gente usa aí na vida real para isolamento, vidro, bom isolante, plástico, geralmente é um bom isolante, é um bom isolante também, isopor, né? Papel, todos são bons isolantes. E você usa aqui um isolante melhor do que esses, que é o óxido de silício. O óxido geralmente é um bom isolante. E o óxido de silício é um bom isolante, além, muito mais que o óxido de ferro. Que o óxido de ferro ainda é um óxido de um metal. E o silício já é um semicondutor, então ele é oxidado, ele conduz ainda pior. Ele é um isolamento muito forte. Então você está com o gate isolado completamente do resto do componente, né, por causa do óxido aqui. Essa é uma boa pergunta. Se ele está isolado completamente, como é que ele vai servir como controle, né? Você até pensa, pô, tem uma coisa errada aí, que como é que pode a palavra estar isolada eletricamente, completamente isolada eletricamente, mais isolada do que se você botasse isopor, vidro e outras coisas, cerâmicas, isolantes, né? E mesmo assim ele consegue controlar por causa de um campo elétrico. Ele não controla com uma corrente, ele controla com um campo elétrico. E aí, como que é esse campo elétrico? Né? Primeiro, o que é campo elétrico? Então, campo elétrico. Campo elétrico, a definição de campo elétrico é uma coisa assim, boçal, e a maioria das pessoas que fala campo elétrico e campo magnético não faz ideia do que está falando. Ah, até porque a gente fala essas coisas como se fosse o dia a dia, né? A gente nem para pensar. Mas campo elétrico nada mais é que um local aonde tem cargas. Se você pegar cargas e distribuir num local, você forma um campo elétrico. Campo elétrico são cargas estáticas, paradas. Então, imagine um campo de futebol e as carguinhas lá paradas. Paradas. Se as carguinhas estão lá paradas, isso é um campo elétrico. Né? Se as cargas estão em movimento, então há um campo magnético. Você vê que a definição é tão simples e faz tanto carnaval com essa definição, né? Mas isso aqui é um campo elétrico. Campo elétrico é quando as cargas estão paradas. Eu botei negativo, né? Só de referência, porque as cargas podem ser positivas. Cargas negativas significa que você tem um elétron. Cargas negativas significa que você tirou os elétrons dali, né? Tirou os elétrons dali com uma fonte, ou sabe-se lá como, tirou os elétrons dali, pode ser por atrito, né? Você pode tirar elétrons por atrito, quimicamente, ou com uma corrente elétrica, né? Uma fonte. E você então deixou essa área aqui negativa, você diz que aqui existe um campo elétrico. Né? Inclusive, a unidade de campo elétrico é volt por metro, ou seja, é uma distribuição. Né? Bom, então, o que acontece se você colocar essa região aqui com um campo elétrico negativo? Para fazer isso, bastava botar uma fonte. Não é a única forma, mas é uma forma bem fácil de fazer. Pega uma fonte, encaixa aqui no gate, né? Encaixa aqui. Tom, tá, essa área aqui agora está negativo. Aí você até pergunta, pô, mas se é uma fonte, não devia ser uma corrente? Não, não é uma corrente. Por que não é uma corrente? Não há corrente aqui, porque não, isso aqui está isolado. Essa corrente aqui é zero. Apesar da corrente ser zero, as cargas ficam lá paradas. E elas podem causar uma influência. Né? O fato das cargas não estarem andando, não estarem percorrendo o circuito, não significa que elas não servem para nada. Elas podem causar uma influência no circuito. Elas vão causar uma influência. Né? Se não causasse uma influência, não servia para nada. Né? Então, você tem aqui, imagina que você tem aqui um campo elétrico negativo. Né? Isso significa, então, que aqui nessa região tem uma tensão negativa, V-. Geralmente, as tensões são medidas em relação à massa. E, geralmente, a massa está conectado ao terminal de fonte, o S. Isso é o mais comum, 99% das vezes acontece. Por causa disso, a gente diz que essa tensão aqui, a tensão de controle, ela é VGS, né? Porque ela é a tensão do gate
em relação à massa, e a massa geralmente está no fonte, né, no S, no terminal S. Então, por isso que a gente sempre define a tensão de controle como VGS. Isso também acontecia no JFET. Isso aqui é a tensão de controle. Isso aqui é o controle do dispositivo, do bichinho. Então, o negativo aqui... Opa. O negativo aqui, ele vai causar uma influência. Agora, qual influência? Por que esse negativo, mesmo parado, ele ainda causa uma influência? Pelo seguinte, esse lado aqui está na massa, não é? Esse lado aqui está na massa. Esse lado aqui está numa tensão diferente de zero. Então, isso aqui é 0 volts. Isso aqui é uma tensão diferente de zero. É menor que zero, inclusive. Né? Mas é uma tensão diferente de zero. E aqui você tem simplesmente 2 pedaços de metal, né, com um isolante no meio. Não é só um isolante, mas tem um isolante. Tem um isolante no meio. Então, qual componente que existe na eletricidade básica que é formado por 2 pedaços de metal com um isolante no meio? Qual componente existe que é formado exatamente pelas 2 placas de metal com um isolante no meio? Alguém faz ideia? Capacitor? Capacitor, exato. Então, você tem um capacitor entre gate e substrato. Esse terminal aqui é o substrato. Há um capacitor entre o gate e o substrato. Então, o que acontece? Essa área aqui, né? Essa área aqui, se essa área aqui fica negativa, essa área aqui fica positiva em relação à de cima. Que isso acontece naturalmente num capacitor, né? Você pegar um capacitor e ligar numa fonte, você pega um capacitor qualquer e liga numa fonte. Tem várias coisas que acontecem que são muito interessantes quando você liga um capacitor numa fonte. E tem aqui a fonte. Eu vou botar um amperímetro. Eu vou botar um amperímetro. Eu quero medir o que vai acontecer. E aqui eu vou botar uma fonte positiva em cima e negativa embaixo. Na verdade, tanto faz a polaridade, vai acontecer a mesma coisa. Legal. Quando você bota essa fonte aqui tem negativo e aqui tem positivo. Então, esses negativos aqui, eles vêm para cá e ficam aqui. Cada negativo que chega aqui expulsa um elétron daqui, já que negativos se repelem, né? Iguais se repelem. Então, cada negativo, cada elétronzinho que vem para cá, que vem da fonte, o elétron vem da fonte. Cada elétronzinho que vem da fonte incomoda o elétron daqui. Você tem que lembrar que o capacitor é feito de placa de metal, né? Então, o metal já tem elétrons, ele já vem com elétrons da própria natureza, né? E esses elétrons saem daqui e voltam para a fonte. Né? Então, quando um elétron sai daqui, ele deixa essa área positiva. Cada um dos elétrons que vem para cá incomoda um daqui que vai embora. O que faz, cada um aqui chega aqui e empurra um outro dessa outra placa que vai embora para a fonte. Você vê que aqui eu estou usando o sentido real da condução elétrica, que é do negativo para o positivo. Então, se alguém está achando isso estranho, era assim mesmo que eu queria fazer. Eu estou usando negativo para o positivo, porque é sentido eletrônico. Sempre quando você fala sobre elétrons, você tem que usar o sentido eletrônico. E interessante é que não existe corrente nenhuma aqui, ó. Aqui no centro do capacitor, não tem corrente nenhuma, porque não tem elétron passando dentro do capacitor. Dentro do capacitor, elétron nenhum é capaz de passar, porque o capacitor são placas com isolante no meio. Como é que o elétron vai passar pelo isolante? Não faz sentido. Apesar dele não conseguir passar pelo isolante, você vê corrente aqui passando no perímetro, porque essa corrente ela é desse elétron aqui que saiu. Um elétron chega, um elétron sai. Então você tem a impressão de que existe corrente, né? Existe, só não é o mesmo elétron. É como se uma pessoa, imagina um carro, né? A pessoa entra de um lado e uma outra pessoa sai do outro.
né? O único jeito de saber que a pessoa que entrou não é a mesma que saiu é se você conhecer a pessoa. Então, o único jeito aqui é se eu pintasse esse elétron aqui de vermelho e esses aqui de verde, para saber que não é o mesmo elétron. O amperímetro não tem essa capacidade de dizer: esses elétrons aí eu não conheço, não. Então, ele vai simplesmente registrar uma corrente. E existe uma corrente, né? Mas não no centro do capacitor. Isso é muito legal, porque o capacitor está isolado. Mesmo assim, você vê uma corrente que é uma transferência de elétrons de uma placa para outra. Então, você vê que cargas paradas são capazes de fazer o circuito ser alterado. Então, isso acontece aqui. Ó. Esses negativos aqui expulsam os elétrons que estavam aqui, né? E essa área aqui fica positiva, tá vendo? Só que aqui eu tenho muito mais menos, ó. Eu tenho 5, 10 menos. Aqui eu só botei 4 positivos, tá vendo? O que vai acontecer aqui? Essa área vai ficar mais positiva, mais positiva, mais positiva, mais positiva, mais positiva. Quanto mais negativo for aqui, mais positivo vai ser aqui para compensar. E aí o que acontece? Professor, Esse excesso positivo. Oi. desculpa te cortar, mas é que volta e meia o seu áudio tá falhando e aí tá ficando meio ruim de entender. Deixa eu ver aqui. Alô? Oi, agora a gente tá ouvindo, mas volta e meia ele dá uma falhada, não sei se é só para mim ou se para todo mundo é assim. Alô? Uma falhada, mas agora também não foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tá ok. Pode ser a internet, eu não tenho muito o que fazer. Minha internet andou caindo bastante. Tranquilo. Provavelmente parece questão de conexão mesmo. Minha internet andou caindo. Ah, não vou ter muito o que fazer se der errado aqui, né? Mas Tranquilo, professor. pelo Qualquer menos coisa segue tá o aí. Se a gente ping, não tá legal. entender, depois a gente pergunta. Tá legal. Mas isso não significa nada. Pode estar bom agora e daqui a 5 minutos ficar ruim. Bom, vamos seguir. Esse positivo que fica aqui, ele é proporcional ao negativo daqui, né? Quanto mais negativo aqui, mais positivo eu tenho essa área aqui. Né? E o problema é o seguinte: esse excesso de positivos aqui, ele incomoda, ele dificulta a condução do dreno para a fonte. Por quê? Do dreno para a fonte, ele costumava ter um N só, tá vendo? Ele costumava ter um N só. Agora ele tem um N e tem um positivo aqui no caminho, dificultando a condução, né? Então, a gente diz que fica mais difícil conduzir e o canal fica estrangulado, né? Então, se você botar um VGS negativo, você cria positivos na parte de dentro do FET e você estrangula o canal. E por que que isso é parecido? Isso é no MOSFET, né? Isso é no MOSFET. Por que que isso aqui é parecido com o JFET? No JFET, embora o efeito final seja o mesmo, o que acontece no meio do caminho não é o mesmo. Então, no JFET, se o VGS for menor que zero, você aumenta a camada de depressão, e aí você estrangula. Então, interessante é que, embora os dois componentes não funcionem da mesma forma, eles têm o mesmo efeito final. É a mesma coisa que acontece no final. O meio do caminho não é o mesmo, mas o final é o mesmo. Isso faz com que os dois componentes sejam, até certo ponto, intercambiáveis. Então, é possível trocar um MOSFET por um JFET e um JFET por um MOSFET, embora não necessariamente em qualquer lugar. Mas, teoricamente, os dois componentes são muito parecidos. Mas muito mais parecidos que, por exemplo, um MOSFET e um BJT, ou o JFET e o BJT. Né? E se você botar positivo? Se você bota positivo aqui,
Lá no JFET, aqui é uma diferença bastante grande, porque no JFET, se você botar VGS positivo, ele pode queimar. No MOSFET não vai queimar. Bom, então, lógico, você só pode intercambiar MOSFET com JFET se você souber o circuito e souber que não acontece positivo ou que não está sendo usado, não tá sendo usado positivo, né? Mas se você estiver só usando tensão negativa, é possível trocar um pelo outro. Então, esse lado aqui, se ele tiver positivo, lógico, ele vai deixar esse lado aqui negativo. É a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, é um capacitor carregado com o contrário da tensão. Então, essa área aqui vai ficar positiva. E o interessante é o seguinte, se essa área aqui ficar positiva, é como se você aumentasse a grossura do canal. O canal que era só isso aqui, ele passa a ser mais grosso, né? Então, um canal que era bem menor passa a ser mais grosso, passa a ser maior. Professor, então seria Oi. como se você diminuísse a resistência É. entre um lado e o outro, né? Uhum. Isso. É como se você botasse dois resistores iguais em paralelo. Está reduzindo a resistência, né? Como se você colocasse dois componentes em paralelo e aumentasse a capacidade dele de corrente, né? Isso pode ser feito até com fio. Eu me lembro de um projeto antigo que a gente tinha lá no Cefet, que em um determinado momento a gente comprou um montão de fios meio, né? Fios meio milímetro. Fio que você usa em eletricidade costuma ser 2,5. Isso é o mais comum, né? Mas o que a gente acabou acontecendo é que a gente não tinha grana, comprou um montão de fio meio milímetro. E meio milímetro é mais que o suficiente para a maior parte das aplicações de eletrônica, né? Só que um local do circuito, que tinha a ligação para a fonte, né, esquentava o fio, porque era pouco. Passava tipo uns 5 amperes, por aí. E para meio milímetro é pouco. Aliás, é muito, né? Meio milímetro é muito. Desculpa, 5 amperes é muito para meio milímetro. Então, o que a gente fez? Não tinha dinheiro para comprar mais fio, né? E nem tinha saco para a gente comprar fio. Podia tentar pegar um fio em algum lugar, mas a gente teve a ideia babaca e brilhante de soldar dois, né? Então, você tinha aqui um conector, você tinha aqui outro conector e aqui um fio meio milímetro passando, soldadinho, bonitinho, e aqui indo para a fonte, né? E esse aqui indo para o nosso circuito. Aí a gente soldou outro fio, né? E aí eu me lembro que eu soldei mais um só para garantir, ficou com 3 fios em paralelo. Que basicamente você faz, quando você bota um monte de fios em paralelo, você reduz a resistência. E aí não vai mais esquentar. Porque o quanto você esquenta é a potência, né? E 2 vezes R. Você não tem como controlar a corrente é o que tem que ser, né? É o que vai para o seu circuito. Então, a solução é controlar o R, reduzir a resistência, né? É a mesma coisa que acontece num fio mais grosso. Um fio mais grosso tem mais espaço para passar mais corrente, e aí você tem uma resistência menor. É a mesma coisa aqui, né? Você tinha um canal, e agora você tem o mesmo canal, mas você tem um canal extra formado pelas cargas negativas que vêm do capacitor gate substrato, né? E aí você reduz a resistência de dreno para a fonte. Ou seja, com o VGS maior que zero, você não queima. Eu escrevi queimar, mas queima talvez fosse melhor. Você não queima, você faz o que a gente chama de intensificação. Então, esse esquema de aumentar a camada de condução se chama canal ampliado, né? Ou intensificação. Aliás, é um nome que eu não falei para vocês. O nome que se dá a essa área que fica aqui no centro, né? Essa área que é
a área de condução, né? A gente chama essa área de canal. Não tinha falado isso. Então, o canal, a gente pode dizer que o canal é ampliado quando as cargas negativas aparecem, né? Ele é pouco ampliado se você tiver uma tensão pouco positiva. Se você botar uma tensão aqui pouco positiva, ele quase não cria canal extra. Mas se você for aumentando a tensão, você vai criando um canal mais fácil de conduzir, né? Se você está pensando assim, como que estranho, são uns elétronzinhos que fazem o canal extra, né? Como é que eu vou passar corrente por uns elétronzinhos dando mole? E realmente isso é difícil. Demorou décadas até que você pudesse usar esse componente em corrente elevada. Então, os primeiros MOSFETs, eles eram para miliampere. Até você chegar nos MOSFETs para ampere e depois nos MOSFETs para centenas de ampere, né, demorou aí mais ou menos umas décadas. Né? Você tem, então, hoje MOSFETs muito baratos, de 50, 100 amperes, com coisa de 20, 10 dólares, você compra um MOSFET de 50 amperes. Mas isso é graças à tecnologia. Né? A tecnologia foi melhorando os MOSFETs, melhorando a capacidade deles de condução, e permitiu que tivesse mais cargas concentradas para você poder passar corrente alta. Né? E isso demorou muito tempo. Por muitos anos, os MOSFETs eram só de baixa potência. Né? E o MOSFET foi ganhando o mercado. Né? Ele ganhou o mercado de baixa potência, depois ganhou o mercado de alta potência, ganhou o mercado de amplificadores, ganhou o mercado digital e praticamente ganhou tudo. Então, hoje você tem praticamente tudo que é novo é construído com MOSFET. O BJT é um transistor que possivelmente em breve será peça de museu, né? Será uma explicação, junto com a explicação de como funciona a válvula. Você vai começar explicando o BJT dizendo, antigamente, no tempo em que não sei o que, existia esse componente chamado BJT. Por enquanto, isso não faz sentido, porque ainda tem muita coisa com BJT. O mercado ainda tem coisa com BJT, mas o MOSFET, talvez uns 20 anos, a gente nem escute mais falar de BJT. BJT vai ser igual a válvula, coisa antiga, né? Os MOSFET, o MOSFET de depressão, então, tem esse símbolo aqui, mas o fato é que se você for na internet, você encontra símbolos diferentes, símbolos errados, né? Então, se você vier aqui no browser, escrever MOSFET, símbolo, é possível que você encontre uns símbolos errados por aqui. Eu não pesquisei isso antes, não, hein? De repente não vou encontrar. Só de sacanagem. Olha só. Viu? É possível que você encontre símbolos errados. Olha esse aqui. Esse símbolo aqui não está certo. É um símbolo fora do normal. Esse aqui não tem nada a ver, né? Mas é um símbolo errado. Você vê que a maior parte das vezes... Aqui, ó. Então, na internet, você encontra muito frequentemente símbolos de JFET e símbolos errados mesmo, símbolos malucos, fora do normal, em que, se você olha um símbolo desse aqui, você não tem certeza se ele é MOSFET, se ele é JFET, o que ele é. Esse aqui é muito comum também, ó, esse símbolo aqui. Olha só. É uma matéria de transistor de efeito de campo. Você vê que é aula mesmo, né? Olha só, o cara usando símbolos errados. Olha lá. Ó, símbolos aqui não estão corretos. E o fato é que esses símbolos, você passa a não saber o que droga são esses componentes. Né? Eu acho que eles são NMOS e PMOS, ou seja, MOSFET canal N e canal P. Bom, eu acho. Mas se você pegasse esse circuito sem uma explicação, não tinha como ter certeza. O símbolo certo é esse que eu mostrei aqui. Ó. Pode ou não ter essa bolinha não é obrigatória. Ele substitui perfeitamente o JFET. E aí é um negócio legal. Se você tem um circuito com JFET, você pode botar um MOSFET dentro. Você pode botar um MOSFET. Porque o MOSFET ele funciona com tensão positiva e negativa. Né?
Então, se você tem um MOSFET, é que você não consegue botar um JFET, porque ele pode estar positivo, né? Agora, se você tem um circuito com JFET, é possível trocar por MOSFET, lógico, é possível trocar desde que você mantenha a corrente máxima, a transferência seja igual, né? A potência máxima seja igual. Isso, às vezes, o encapsulamento é importante. Tem um monte de outros fatores, mas o fato é que eletricamente é possível você trocar. Existem versões com 3 e 4 terminais, a gente está no tipo 99% são 3. Praticamente 100% dos MOSFETs tem 3 terminais. Quando ele tem 4 terminais, o símbolo é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei não. O símbolo é um pouquinho diferente. O símbolo é assim. Com 4 terminais, o símbolo é assim. 1, 2, e esse é o substrato. 3, 4. Ou seja, quando ele tem 3 terminais só, o substrato está ligado no fonte. Então, o substrato é ligado no fonte. Esse aqui é o fonte, esse aqui é o dreno, esse aqui é o gate. Né? Praticamente 100% são 3 terminais. Muito raramente você precisa do substrato solto, mas às vezes, em alguns circuitos, você precisa deixar o substrato ligado numa fonte separada ou numa fonte regulada separada por algum motivo. E aí, nesse caso, você tem 4 terminais. Mas isso não é tão comum. A gente vai ver circuitos que isso acontece, mas não é tão comum. MOSFET de intensificação, ele... Desculpa. O MOSFET de intensificação, ele é como se fosse aquele jogo dos 7 erros. Já viu o jogo dos 7 erros? Que antigamente tinha muito no jornal. Então, antigamente no jornal tinha muito o jogo dos 7 erros. O jogo dos 7 erros são duas fotos e você tem 7 erros entre as fotos, né? E, na verdade, se a gente fizesse o jogo dos 7 erros com o MOSFET de intensificação, esse aqui, e o MOSFET de depleção, que é esse aqui, né? Esse aqui é o intensificação, esse aqui é o depleção. Teria, na verdade, o jogo do um erro, né? Só tem uma diferença entre os dois, que é o canal, né? A ausência do canal. Você não tem canal aqui, né? Tá faltando isso aqui. Tá faltando o canal. Então, deixa eu desfazer aqui a cagada que eu fiz na minha apresentação. Ok. E você não tem, então, o canal aqui no meio, né? E não ter o canal tem um efeito imediato, né? Você não consegue estrangular coisa que não existe. Então, para você fazer a condução do dreno para a fonte, que é o que a gente quer, né? A gente quer conduzir do dreno para a fonte. A gente quer conduzir de forma controlada do dreno para a fonte. Esse é o objetivo do transistor, de qualquer transistor, né? Qualquer transistor, até o VJT. O objetivo do VJT é conduzir do coletor para o emissor de forma controlada pela base. Tá? E o objetivo do MOSFET é conduzir do dreno para a fonte de forma controlada pelo gate. Professor, Oi. para fazer esse controle, nesse caso aí, você teria que deixar o P negativo, né? Tipo aquela forma que você tinha mostrado, como se tivesse abrindo o canal. Mas dessa vez você... Isso. Vai ser como se você criasse utilizando as cargas negativas. Você tem que ter negativo aqui no centro para formar um canal. Né? Ele não tem canal natural, então você não pode estrangular esse canal. O que você pode fazer é botar essa área aqui positiva, né? E criar um canal aonde não existe. Então, assim que foi criado os primeiros MOSFETs, a maior parte deles era depleção, ou seja, com canal. Né?
Mas se você pensar bem, o MOSFET de intensificação é mais barato, porque ele tem menos um tratamento, ele tem menos uma coisa para fazer. E isso foi ganhando mercado. Então, praticamente todos os MOSFETs de hoje são intensificação. Esse MOSFET aqui é o MOSFET principal, porque ele é mais barato. E ele é muito usado em digitais, né? Ele também tem isolamento grande, ele só conduz com tensão positiva, lógico. Ele não tem canal e só funciona no método de intensificação, né? Então ele é o componente mais barato. Ele é 100% dos circuitos digitais hoje. Então, você tem um celular, um tablet, ele é 100% MOSFET, e principalmente por ser barato, né? E pelo fato dele funcionar bem em digital. Por que ele funciona bem em digital? Porque você não tem canal 0 ou você tem canal 1. Então, esse esquema de ter ou não ter canal faz com que ele funcione bem como no circuito digital, né, como uma porta lógica. Né? Mas não é só essa razão, mas é uma das razões. Se você botar, então, um negativo aqui, você não tem o que fazer, não tem nada que vá acontecer aqui, porque ele estaria estrangulando o canal, mas não tem canal para estrangular. Então, nada acontece com tensão negativa. Ele não conduz da mesma forma que ele não conduzia antes. Agora, se você botar uma tensão positiva, aí sim você tem a formação de um canal aqui. Então, é interessante aqui essa tensão, 0 volts, não tem canal. Não tem canal. É sem canal. Agora, a tensão, ela precisa ser maior que uma tensão mínima para você formar o canal. E essa tensão mínima geralmente é alguma coisa entre 1 e 3 volts. Essa tensão mínima aqui para formar o canal, geralmente de 1 a 3 volts, e aí você passa a ter uma condução. Então, é interessante em que você tem um limiar, né? Então, tudo que você tem um limiar, não tem, passa a ser usado facilmente para digital. Digital, ele funciona muito bem quando você tem uma separação entre os dois estados, né? Entre high e low, por exemplo. Isso faz com que o uso de binário seja muito frequente, né? E esse componente seja muito usado em flip-flops, em microprocessadores, registradores, memória, né? Memória. Existe um transistor MOSFET de deflexão, a MOSFET de intensificação, chamado MOSFET de gate flutuante, floating gate MOSFET. Floating gate MOSFET. MOSFET de gate flutuante, ele é a base para a memória flash. Ele é a base do funcionamento da memória flash, uma memória que é capaz de manter o seu valor, né? Mesmo que você desligue a alimentação. Então, mesmo que você desligue a alimentação, ele mantém o valor lá. É muito legal, ele mantém cargas presas. Ele tem um sistema que ele mantém uma carga presa dentro do MOSFET, que pode ficar ali décadas, desde que você não modifique o estado lógico, né? Ele pode ficar preso ali por décadas. Então, ele tem uma memória interna capaz de ficar com um dado por décadas, não para sempre. Se você deixar um pendrive dentro da gaveta por centenas de anos, ele com certeza vai perder a memória, né? Uns 20 anos já é o suficiente para você não ter o menor objetivo, você ter um MOSFET de 20 anos atrás. Aliás, um pendrive de 20 anos atrás. Se você tem um pendrive muito velho, lembre-se que ele não é um dispositivo seguro de armazenamento, né? Assim como não é seguro você manter dados dentro do seu celular. Isso é muito comum na internet. Alguém botou dados confidenciais importantes dentro do celular. E aí o celular
perde informação. A informação é gravada em cargas que ficam presas no chip. Qualquer merda pode fazer aquilo perder, né? Uma diferença de tensão da bateria, pronto, vai tudo por água abaixo. Então, se você tem dados importantes seus dentro do seu celular, dentro do seu tablet, dentro de qualquer dispositivo flash, né? Faça backup o mais rápido possível. Qualquer cagada pode fazer aquilo ir por água abaixo. É confiável, mas não tanto, né? Fita magnética era mais confiável que isso. E CD, DVD é mais confiável ainda. Tá? Muita gente confia na nuvem. De repente, é até mais confiável que um MOSFET dentro da gaveta. O MOSFET de intensificação, então, tem esses símbolos que eu não escrevi nada aqui. Esqueci de escrever coisa. Mas o MOSFET tem esse símbolo aqui, e se você notar a diferença do MOSFET de intensificação por depressão, é que o depressão, o símbolo é reto, né? O símbolo também tem um erro só. O jogo do um erro. Isso aqui é quebrado, né? Ou dois erros. Isso aqui é quebrado, isso aqui é reto no depressão. Então, depressão é para mostrar exatamente que tem canal, né? E aqui não tem canal. Seta para dentro é canal N, seta para fora é canal P. Onde eu estou? Espera aí que eu estou perdido. Vamos para o CMOS. CMOS nada mais é que um circuito feito de MOSFET chamado Complementary MOSFET, ou seja, MOSFET complementar. Ele é um circuito formado por dois transistores, um canal P e um canal N, que formam uma porta lógica. Então, isso daqui é uma aplicação de digitais do MOSFET. Esse aqui é o MOSFET em digital. É possível usar o MOSFET sem canal como amplificador, como chave, como qualquer coisa que se usa transistor. Agora, a principal aplicação é digital. E os circuitos hoje estão praticamente 100% usando MOSFET, usando CMOS. A tecnologia CMOS é uma tecnologia muito difundida. Você pode praticamente ver qualquer chip digital ser CMOS, você nem pensa se ele não é. Tá? Se você tiver, se não for série 74, o chip não fosse 74 qualquer coisa, ou 4 qualquer coisa, não, desculpa, 5-4 qualquer coisa. Bom, tá. 7-4 qualquer coisa, ele é BJT. O resto todo, praticamente tudo, é MOSFET. O MOSFET é fácil de fazer circuito, aquele negócio que eu falei para vocês, você pode fazer um bloco P grandão e botar um monte de transistores em várias direções do bloco P. Então, ele fica barato para fazer circuito complexo. E um dos defeitos dele é que ele não é tão rápido quanto o BJT. O BJT ainda é mais rápido, mas hoje ele não é, ele já foi, imagina, hoje ele não é tão lento assim quanto ele já foi. Então, o MOSFET surgiu, ele não passava de megahertz. Ele não passava de megahertz, ou seja, ele é totalmente inútil para digital básica, né? Mas, à medida que os anos foram passando, ele chegou a dezenas de mega, centenas de mega, e hoje já está em giga, mas o BJT ainda é melhor. Né? Então, um circuito muito topo de linha vai ser feito com o MOSFET e a área de alta frequência vai ser feito com BJT. Então, por exemplo, você tem um receptor 4G, 5G, né? O 4G funciona no Brasil em 2,7 GHz. Mas também tem alguma coisa em 2,4 GHz. E o 5G ninguém sabe ainda, porque ainda está discutindo onde vai funcionar, mas
é bem seguro imaginar que ele vai funcionar perto da área de 3 GB. Então, isso aqui são os serviços telefônicos, né? Esse G é G de geração e não G de giga. E esse aqui é o G de giga. Essa área aqui, perto de 2 a 3 GHz, ela não é legal para o MOSFET. O MOSFET não funciona bem nessa área. Então, toda a parte de alta frequência é feita com BJT. Então, esse é o último local onde o BJT ainda ganha. O dia que o MOSFET surgir MOSFET funcionando acima de gigahertz, acima de 2, 3 GHz, acabou o BJT vai virar museu, né? Mas, por enquanto, não. O BJT ainda resiste graças à alta frequência. E a tecnologia que a gente usava para circuitos digitais, chamada TTL, ela, por muitos anos, bloqueou o barateamento do circuito digital. Então, você pensa, você precisa de pelo menos 4 a 6 portas lógicas, digamos, 6 portas lógicas para fazer um flip-flop. 6 portas para fazer um flip-flop. E você precisa uma porta. Na época do TTL, você precisava de 1, 2, 3, 4 transistores. O que já levava um flip-flop a 24 transistores. E um flip-flop não dá para nada. Para você fazer um microprocessador, você precisa pelo menos de 8 flip-flops. E mais a memória. A memória também pode ser feita com flip-flops. Mais os deslocamentos, mais os outros circuitos. Então, você vai precisar de um montão de flip-flops para poder fazer um microprocessador funcionar. E se você precisar de 1000 flip-flops, o que é relativamente pouco, você já está aqui em 24 mil transistores. O que vai fazer com que você demore, você fique com circuitos caros, né? Os primeiros processadores Intel, os primeiros, antes do Windows, né? Eles tinham 65 mil transistores para poder fazer um processador funcionar. E era caro, porque muitos transistores juntos esquenta. Então, você precisa de dissipador, você precisa de fan, né, para soprar aquilo, para baixar a temperatura. E a gente nunca ia conseguir baratear se a gente usasse TTL. O legal do CMOS é que cada porta lógica, você só precisa de 2 transistores. E isso já reduz pela metade, no mínimo pela metade, o número de transistores. Então, você consegue ter metade do número de transistores ou o dobro, no mesmo espaço, do número de portas, né? Outra coisa, a tecnologia TTL precisa de resistores. Por que precisa de resistor? Porque todo transistor precisa ser polarizado. E a tecnologia CMOS não precisa de resistores. Esses resistores aqui são caros, ainda mais que você vai precisar de 4 resistores por porta. Então, você tem 4 resistores e 4 transistores no TTL. E aí você vai passar a ter 0 resistores e 2 transistores no CMOS. Dá para notar por que esse aqui ganhou fácil em termos de preço, né? E ele é o início da popularização dos computadores. Antes de você ter MOSFET em computadores, eles já tinham computador, só que o computador era muito grande, ocupava muito espaço, e você precisava de bastante energia para ativar aquilo, né? O MOSFET, então, reduziu a quantidade de energia necessária, reduziu o número de transistores necessários, a quantidade de dissipação, né? E permitiu circuitos menores.
Então, isso melhorou bastante a tecnologia, né? A gente nunca teria celular, tablet, notebook se você não tivesse CMOS. Nunca ia funcionar, porque você ia ter que ter baterias gigantes para poder levar o seu notebook para a tua casa, para o teu trabalho. Tem que ter uma bateria, quase uma bateria de carro, ou um notebook absurdamente ruim, né? Talvez nem tela ia, provavelmente não ia nem ter tela, porque a tela significa capacidade de troca de informação, né? E aí, ou você tem que ter uma tela grossa para poder ter aqueles transistores parrudos todos atrás, ou você tem que levar o notebook e ligar num outro dispositivo, né? Ou seja, aqui você tem 20, 30 anos de tecnologia que só foi possível graças ao CMOS, né? E tudo começa do início, né? Então, tudo começa com a primeira porta, que é a porta NOT. Então, toda a tecnologia tem que começar do início. A primeira coisa que você tem é transistor. Depois do transistor, você tem a porta NOT. Isso é a sequência do digital, né? A sequência do digital transistor, porta NOT, porta NAND, porta NOR, circuitos com NAND NOR, flip-flops, memórias, registradores de deslocamento, contadores, né? De contadores você tem microprocessadores, e de microprocessadores você tem processadores complexos, né? Circuitos que fazem contas matemáticas. E tudo tem que começar do início. Então, o nosso início aqui é o MOSFET canal N e o MOSFET canal P. Então, para o CMOS funcionar, ele, como prometido, você só precisa de 2 transistores, pelo menos na NOT são 2 transistores, tá? São 4 na NAND, mas são 2 transistores na NOT. E não tem resistor. Ó, não tem resistor. Aqui o símbolo está um pouquinho diferente. O símbolo correto seria assim, ó. Mas ok, vou deixar assim mesmo, não tem problema. Isso é só para você ver que existem muitos símbolos na internet. É muito comum. Eu peguei esse símbolo aqui e na primeira vez que eu dei essa aula, eu nem reparei que estava diferente. Mas o símbolo correto é assim, né? Opa, aqui. Se você notar, essa seta está para fora e essa seta aqui está para dentro. Isso significa que são 2 componentes separados. A gente pode olhar lá, ó, seta para dentro é canal N, seta para fora é canal P. Então, seta para dentro é canal N, esse é o N e esse é o P. E aí, como é que isso aqui funciona como uma porta NOT? Como é que é possível pegar 2 transistores só, mais nada, sem resistor, sem polarização, sem droga nenhuma, e fazer ele funcionar como uma porta NOT funcionando normal? Poderia usar isso aqui como NOT, sem precisar alterar nada. E aí, como é que isso vai funcionar? O canal, tem que lembrar que o canal N precisa de um VGS positivo para fazer o canal, né? Então, ele não tem canal e você precisa de uma tensão positiva aqui nesse local para poder criar o canal que vai conduzir daqui para cá, né? Agora, o canal P é o contrário. O canal P precisa de tensão negativa para conduzir. Por quê? O canal P, o MOSFET canal P, ele é P aqui e N no substrato. Então, se você quiser conduzir, você precisa de positivo aqui. E para ser positivo aqui, precisa ser negativo no gate, né? Então, por isso que o canal P é o contrário. Era de se esperar, o canal P é sempre o contrário. Então, se você quiser conduzir esse cara aqui, você precisa ter negativo aqui. Com o negativo aqui, você conduz daqui para cá. Agora, uma coisa que não pode ser de jeito nenhum é negativo em cima e positivo embaixo.
Até porque os dois estão ligados no mesmo ponto, né? Se você fizesse isso, você conduziria VDD para massa. Isso não vai acontecer, ainda bem, né? Ou vai ser positivo, porque estão ligados no mesmo ponto. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. E vamos começar pelo zero, porque são dois estados possíveis, 0 e 1. Vamos começar pelo zero. Então, eu vou botar esse ponto aqui no 0 volts. Pode até achar, cara, peraí, 0 volts não vai conduzir nenhum dos dois. Você me falou que precisava ser negativo aqui, né? Então, não vai conduzir nenhum dos dois. Vai sim, sabe por quê? Esse lado aqui é o gate, né? E esse lado aqui é a fonte. Tem que lembrar que no canal P, a fonte está ligada no VDD. E no canal N, a fonte está na massa. Então, esse lado aqui já está numa tensão positiva, mais 5 volts. Quando eu coloco essa tensão aqui em zero, nesse lado em zero, zero é negativo em relação a 5. Não sei se já notaram isso, mas negativo e positivo é uma questão de referência, né? Se você está no 5º andar, o 4º andar é negativo para você. Se você está no 6º, o 4º andar é negativo e o 5º também. Já o 7º é positivo. Então, negativo e positivo é uma questão de referência. Você aqui tem tensão negativa. Por quê? Se o S está no 5 volts e o G está no 0, o que importa é o VGS. Esse cara está no 5. Esse cara está no 0. Qual o valor de VGS? Qual o valor de VGS se você bota o S no 5 e o G no 0? 5 volts. Não. Não, menos 5. Menos 5, exato. Por que é menos 5? Porque é uma questão de referência, né? Eu estou medindo VGS, não VSG. VGS. Então, quando eu botar aqui um multímetro, vou botar aqui um multímetro. Então, eu vou botar um multímetro aqui, com a ponteira vermelha aqui e uma ponteira preta aqui. E aqui o display. Tantos volts. A ponteira preta, como eu estou medindo o VGS, a ponteira preta eu vou botar no S. Então, a ponteira preta tem que ficar aqui, ó. E a ponteira vermelha tem que ficar aqui. Então, eu botei a ponteira vermelha no 0 volts e a ponteira preta no mais 5. Você, então, vai medir quanto? Menos 5 volts. Ou seja, a tensão é negativa, vai criar o canal, ele vai conduzir, né? Então, o Q1 vai conduzir. Então, a gente pode dizer aqui ON. O Q1 conduz. Já o Q2 não conduz. Por que o Q2 não conduz? O Q2 não conduz porque esse lado está em 0. E o outro lado? Esse lado aqui é o gate. E o outro lado, o S, também está em 0. Então, se os dois lados estão em 0, a DDP é 0. 0 não cria o canal, onde se conclui que você tem o Q2 em off. O que vai acontecer com a saída? Lembrando que esse S aqui não é S de fonte, né? É S de saída em português. Normalmente, quando você tem um circuito lógico, é A, B e S, né? Então, eu tentei copiar isso, mas pensando bem, não era uma boa ideia que fosse S aqui. Né? Vou botar aqui OD de saída. Tá tudo bem, dá na mesma. O que a gente espera aqui na saída O? Bom, tá aqui, esse transistor está desligado, então não tem conexão para aqui para baixo. Esse transistor está ligado, então tem uma conexão para mais 5 volts, não é isso? Olha lá, de 0 para mais 5 volts. Ou seja, a saída aqui vai tender a 5 volts ou 5 volts ou 1, lógico. Normalmente você usa essa nomenclatura. O 1 é 5 volts e o 0 é 0 volts. Ou seja, entra 0
e sai 1. Exatamente como a porta-note precisa. Tá? Agora vamos ver se quando eu colocar 1, vai ser 0 aqui a saída, para que ele funcione como uma porta-note. Né? E para ver isso, a gente vai aqui, deixa o parâmetro aí, e aí vou colocar, já está aqui, tudo que tinha que estar, já está aqui, eu vou botar esse cara em mais 5. Ou seja, esse ponto aqui é 5 volts, esse ponto aqui também é 5 volts, esse ponto aqui é 5 volts, e esse ponto é 0. E aí, quanto é que eu meço no VGS de cima? Vou botar aqui, VG S. Quanto eu meço aqui? 0, porque eu estou medindo de 5 para 5. De 5 para 5 volts. Estou medindo 0. Né? Legal. E quanto eu estaria medindo se eu colocasse no de baixo? Ah, lógico, se o de... Melhor dizendo, se o de cima é 0, então o de cima é off. Mas vamos agora para o de baixo. O de baixo, eu ligo esse cara aqui na massa, que é o fonte, é o S, e ligo esse cara aqui no 5 volts, que é o gate agora. Aqui, 5 volts. Quanto eu meço aqui? 5 volts positivo dessa vez. 5 volts, dessa vez positivo. Então aqui é on. Né? E esse 0 aqui, desculpa, esse output aqui, ele vai ter esse transistor ligando para a massa, ó. Ou seja, você vai ter 0 volts ou 0 lógico. Você vê que você tem 2 transistores aqui na saída. Um leva para VCC, para dar 1. Outro leva para a massa, para dar 0. E é assim que você tem um circuito lógico funcionando. Você tem 2 transistores, um para VCC e um para massa. Era assim também no TTL, no transistor também era assim. Só que tinha resistores, tinha outros transistores no caminho, mas o fato é que tinham 2 transistores na saída, um conduzindo para VCC, o outro conduzindo para massa. Uma coisa que tem que lembrar que é importante é que você tem 0 quando é para massa, isso é 0, né? E 1 é para VCC. E 1 para VCC mais 5 volts. Zero é alguma coisa. 0 é massa. Né? 0 não é nada. É um erro comum do circuito digital, principalmente do iniciante, é achar que 0 é nada. Ah, 0 é nada. Bom, 0 é nada em economia. 0 é nada em alguns pontos na matemática. Agora, em eletricidade, 0 é uma referência, é uma ligação para a massa. Né? E não é nada. Nada é um fio solto. Um fio solto, qual é a tensão? Sei lá, um fio solto. Então, essa é uma grande diferença. A gente vai ver que como dá para fazer outras coisas. Dá para fazer, por exemplo, um circuito com 3 estados lógicos, um estado lógico desligado, um outro 0 e um 1, né? Que é o circuito tri-state. Mas isso é coisa para a nossa próxima aula. Bom, tendo a porta-note, a gente vai para as outras portas na próxima aula. E o caminho agora é o seguinte: a gente terminar a MOSFET, mostrar as outras portas, fazer uma revisão e ir para a prova. Então, a gente está pertinho da prova P1. Né? Se por acaso tiver mais tempo, eu meto uma outra aula de outra coisa. Mas a gente está pertinho da prova P1. A gente já tem a matéria de JFET, já tem a matéria de MOSFET, já tem a matéria de CMOS, falta só uns pedacinhos e falta a revisão para a prova. Então é isso aí. Alguma dúvida? Estão vivos aí? Acho que ninguém tem dúvida não, professor.
Todo mundo sem dúvidas. Beleza, então, pessoal. Eu vou parar a gravação e a gente volta na próxima aula.